queridas irmãs, meus queridos irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez, deliciando-se com as palavras de que nos foram proporcionadas hoje, entrar em estado de agradecimento pela vida, pelo momento, pela partilha. Que possamos agora fechar nossos olhos, respirarmos fundo e nos conectarmos a esse Deus que nos ama, a essa oportunidade dessa jornada maravilhosa, dos tantos aprendizados que aqui estamos a fazer. Que possamos olhar o nosso próximo com todo amor, que possamos olhar as nossas dificuldades também com amor e entender que essa jornada seguimos de mãos dadas, seguimos juntos, entender a nossa irmandade e entender o tempo. Cabe ao tempo. Não te queixes, trabalha. Não te irrites, silencia. Não pares, segue adiante. Não discutas, demonstra. Não condenes, ampara. Não critiques, abençoa. Fala auxiliando para o bem. Serve sem reclamar. Não te percas em palavras vazias. Cabe ao tempo tudo esclarecer, em nome de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu me chamo Elizabeth Soares de Paula e trabalho no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje eu trouxe para vocês conversarmos sobre o tema Jesus e o Espiritismo. Algumas reflexões baseadas numa pesquisa que o Carlos Massi, o Cosme Massi, fez acerca da personalidade de Jesus dentro do Espiritismo. Algumas coisas, então, eu trouxe para refletirmos na noite de hoje. Em primeiro lugar, Jesus é um espírito puro e perfeito. Essa conclusão que ele chegou está muito bem descrita na literatura espírita, nas obras básicas. Então, nós temos lá no Livro dos Espíritos, no item 6, que trata da escala espírita, na parte que fala sobre espíritos puros. Ele faz uma definição de espírito puro. Percorreram todos os graus da escala espírita e se despojaram de todas as influências da matéria. Então, o espírito puro, ele percorreu todos os graus da escala espírita, daquela escala que está lá no item, que inicia no item 100 do Livro dos Espíritos. Que não é uma pergunta, é todo um trabalho feito em cima dessa escala. Então, Jesus é esse espírito. Muitas religiões conhecem Jesus como Deus, o próprio Deus, dão definições variadas, né, para Jesus. Mas dentro do Espiritismo, ele a sua personalidade é mais bem entendida, digamos assim. Como? De que forma? Ele é o mestre, é o espírito puro que veio para nos ajudar, é o governador do planeta. Essa é a compreensão que os espíritos vieram trazer de Jesus. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o melhor modelo para a humanidade de perfeição, e os espíritos dizem que é Jesus, que é o modelo mais perfeito para a humanidade seguir, que é Jesus. Então, para aqueles que estudam a doutrina espírita e tentam tirar Jesus da codificação, estão bastante enganados. Na própria França, não entendem o trabalho que os espíritos tiveram para codificar a doutrina
sob a coordenação de Jesus. Somente aqui no Brasil, a religião, o aspecto religioso da doutrina se desenvolveu. E aí, então, os conceitos do mestre vieram de uma forma mais evidente para que nós pudéssemos compreender e trabalhar o seu evangelho. E uma outra conclusão também que nós podemos tirar dos ensinos dos espíritos na codificação é que Jesus é o Espírito de verdade. Jesus, ele apresenta o Espírito de verdade pela primeira vez no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele vai falar que se me amares e guardares os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele vos enviará o Consolador, o Espírito de verdade que ficará eternamente convosco. Ali pela primeira vez ele fala do Espírito de verdade e nós tomamos conhecimento desse Espírito de verdade, anunciado por Jesus. Na Revista Espírita de julho de 1866, sobre o artigo Qualificação de Santo aplicada a certos espíritos, em determinado trecho, o Kardec vai falar da seguinte maneira: a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só e pode ser considerada como um nome próprio, o nome de uma pessoa. Ela está especificada no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. Então, lá na revista de julho de 1866, a Revista Espírita, é todo um manancial de conhecimento muito pouco explorado pelos espíritas. Nós precisamos trabalhar mais o estudo da Revista Espírita. Ela merecia ser estudada nos centros espíritas, em grupo, para que os seus conhecimentos, que são o aprofundamento de vários exemplos, vários trabalhos realizados por Kardec, ele não deu conta de botar tudo nas obras básicas. Muitas coisas foram colocadas na Revista Espírita. Então, é muito importante que a gente estude a Revista Espírita para ter um conhecimento mais abrangente ainda da codificação. Nesse artigo de julho de 66, o Kardec vai confirmar, então, que o espírito de verdade é um espírito. Não é como muitos pretendem que o espírito de verdade seja uma pleiade, uma equipe de espíritos em nome de Jesus. Não. Ele é uma personalidade, o espírito de verdade é um só. E para a gente ter essa ideia de que quando falamos do espírito de verdade, estamos falando de uma pessoa, de um ser, de um espírito. E quando Kardec faz uma visita, porque Kardec fazia várias viagens, então ele fez uma visita a Bordeaux e relatou essa visita na Revista Espírita de novembro de 1861, com o título do artigo Discurso e Brinde do Senhor Allan Kardec. Então, nesse artigo, em determinado momento, Kardec vai falar assim: eis acerca desse assunto, do assunto que eles estavam conversando, o que ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. E aí vem uma comunicação do Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade era o guia espiritual de Allan Kardec, dito por ele mesmo. Lá nas obras póstumas, na segunda parte, com o título Meu Guia Espiritual, nós vamos ver algumas citações
onde ele vai ter um primeiro contato, aqui ele relata o primeiro contato dele com o Espírito de verdade, como seu guia espiritual. Ele fala assim, ele pergunta: Espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos a visita e peço-vos que me digais quem sois. E ele responde: para ti, chamar-me-ei à verdade, e todos os meses, por 1/4 de hora, aqui estarei à tua disposição. Corroborando o que ele falou lá atrás, que o Espírito vinha em ocasiões muito especiais, ele vinha raramente. Mas o diálogo entre eles é um pouquinho extenso, mas em determinado momento ele pergunta assim: o nome de verdade que tomaste é alusivo à verdade que procuro? Porque ele não tinha nem iniciado a sua missão ainda, não havia editado o Livro dos Espíritos. E ele responde: talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. E mais um pouquinho para frente, ele pergunta: animaste alguma pessoa conhecida na Terra? Kardec queria saber se ele tinha sido conhecido, algum personagem conhecido. E ele responde: disse-te que para ti eu era a verdade. Este para ti quer dizer discrição. Não deves querer saber mais. O Espírito de verdade dizendo para Kardec: discrição, você nem começou a sua tarefa ainda. Tenha paciência. E no final desse artigo, Kardec faz uma observação. A proteção desse espírito, cuja elevação bem longe estava então de avaliar, nunca me faltou. Kardec dizendo, confirmando lá no final, que ele não tinha ideia, ele não tinha noção que personalidade era essa que estava o auxiliando. Na Revista Espírita de dezembro de 1864, um artigo com o título Comunicação Espírita, ele fala assim: o espírito, uma comunicação do Espírito de verdade fala assim: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Era o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec editou em 1864. E o Espírito de verdade continua: há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Há várias moradas na casa de meu Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Quem falou assim? Quem foi o personagem conhecido na nossa história que falou que veio isso em 1800, há 18 séculos? Foi Jesus, né? Que falou que há várias moradas na casa de meu Pai. Mas nós também vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, algumas citações do Espírito de verdade que também corroboram que ele é Jesus. E ele começa lá no item 5 falando assim: venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina. E como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Ele, o Espírito da verdade, retornando, Jesus voltando através do Espiritismo para unir todas as verdades que ele havia
disseminado, que os evangelistas haviam disseminado, que todos os trabalhadores haviam disseminado, todas essas verdades. Ele veio reunir, ele veio clarear, ele veio esclarecer através do Espiritismo. Mas na frente, no item 6, ele dá outra comunicação. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. E também fala, trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Ele nos dizendo para que prossigamos trabalhando, que Jesus ele estaria trabalhando em nossos pensamentos, ele estaria nos ajudando, nos intuindo, e principalmente através dessas mensagens maravilhosas que foram trazidas pela doutrina espírita, esclarecedoras, consoladoras, nos trazendo tudo o que precisamos para vencer as nossas dificuldades. Um pouco mais adiante, no item 7, ele fala, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Todo mundo quer ser curado. Todo mundo quer o remédio para a sua cura. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua divina lei. Jesus nos mostrando o quanto é importante sermos humildes, sermos submissos, trabalharmos as nossas dificuldades íntimas para que possamos ser saudáveis. Todos nós desejamos ser saudáveis. No entanto, nós alimentamos pensamentos muito baixos, vibrações muito baixas, de indignação, de cólera, de ódio, de revolta, de tristeza, de desânimo. Tudo isso faz com que a nossa vibração abaixe e isso nos deixa doente. É Jesus nos ensinando a sermos mais saudáveis. E no item 8, ele vai dizer que o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação, nos mostrando que é através do trabalho que nós vamos conseguir nos elevar, trabalhando em benefício de todos aqueles que estão à nossa volta. Às vezes nós desejamos trabalhar com pessoas estranhas, no entanto, aqueles que estão junto de nós são os que mais precisam dessa nossa abnegação, desse nosso sacrifício. E Jesus também é revelado através da doutrina espírita, lá na Gênesis, no capítulo 1, quando fala o caráter da revelação espírita. Esse item é muito interessante, porque vai nos elucidar muitas coisas sobre a doutrina espírita. E no item 42, ele vai falar que reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado,
Kardec faz várias reflexões para mostrar que o Cristo é o Consolador anunciado a doutrina espírita é o Consolador anunciado por Jesus. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento de regeneração, o Espírito de verdade foi quem trabalhou para nos trazer a doutrina espírita. A promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida. Então, a vinda do Espiritismo cumpriu a promessa de Jesus, porque de fato é Ele, Jesus, o verdadeiro Consolador. Quando Jesus então promete lá em João capítulo 14 que Ele enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, Ele estava anunciando a sua volta para o nosso meio, a sua volta para nos dizer assim, que Ele nos ama, que Ele continua conosco, que Ele veio para esclarecer tudo aquilo que Ele não podia dizer há 18 séculos, que Ele veio trabalhar em nossas mentes para que nós nos elevássemos mais um pouquinho, porque o que é que o Espiritismo fez? O Espiritismo veio numa época em que a humanidade estava saindo da idade das trevas, saindo do domínio do catolicismo dentro da política, diante de todas as outras religiões. Esse domínio estava sendo quebrado por várias personagens, primeiro pela Reforma, depois por vários personagens que vieram através do Iluminismo, despertar a consciência humana. Porém, a humanidade saiu da fé cega para o materialismo com muita facilidade. Começaram a renegar Deus, começaram a renegar todo o trabalho espiritual que era realizado em torno da humanidade, para esclarecer a humanidade. E todos os missionários, todos os mensageiros que Jesus havia enviado durante esses 18 séculos foram perseguidos, foram mortos, foram trucidados, foram crucificados, foram queimados pelos seres humanos. Então ele prometeu que enviaria os espíritos. E os espíritos vieram então trabalhar, se comunicar, de forma que os espíritos não podiam ser presos, os espíritos não podiam ser queimados, os espíritos viriam como vieram e se manifestaram em grande intensidade por toda a humanidade, fazendo com que a curiosidade despertasse no ser humano. E assim então, eles vieram trazer-nos os conhecimentos. Claro que os médiuns foram perseguidos, claro que os médiuns, o próprio Kardec foi traído, o próprio Kardec fizeram um monte de notícias falsas sobre ele sofreu tanto na solidão, e isso tudo também foi anunciado pelo Espírito de Verdade para ele, como orientação, antes que ele iniciasse a sua missão. O Espírito de Verdade veio e falou tudo isso para ele, porque estava o preparando para isso, que ele não tivesse orgulho, que não tivesse vaidades, porque se ele falhasse, outro viria para cumprir a missão a que ele estava destinado. Só que Kardec não falhou. Kardec prosseguiu trabalhando para nos trazer todas essas bênçãos através das obras básicas. E que mais uma vez nós lembramos, estas obras, elas têm sido muito pouco estudadas. As pessoas estão muito atrás de curiosidades. As pessoas ouvem de tudo na internet e aceitam tudo que vem pela internet. Qualquer um pode falar qualquer coisa pela internet. No entanto,
Meus irmãos, nós precisamos voltar a estudar a essência da doutrina espírita, estudar as obras básicas, não é só o Evangelho, não é só o Livro dos Espíritos. Os outros livros, eles vieram complementar, desdobrar todos os conhecimentos iniciais que vieram no Livro dos Espíritos. E nós temos tudo isso em nossas mãos, todo esse trabalho intenso realizado pela espiritualidade, que nós precisamos aprender a valorizar pelo nosso próprio benefício, para não ficarmos tão à mercê de qualquer coisa que falem, ou de qualquer mensagem, ou de qualquer comunicação espiritual. Precisamos ter discernimento. Nós precisamos saber com quem estamos lidando. Nós precisamos conhecer esse mundo espiritual que nos envolve, que tipo de espíritos nos envolve. Precisamos saber tudo isso para poder desenvolver um trabalho sério dentro das nossas casas espíritas. E isso só cabe a nós. Nós é que vamos, então, fazer a nossa parte para, em agradecimento a todo esse trabalho intenso que foi realizado em nosso próprio benefício. Nós não somos escolhidos, nós não somos espíritos superiores, muito pelo contrário. Somos espíritos muito comprometidos, somos espíritos muito atrasados, somos espíritos em grande débito perante a humanidade e que viemos através da doutrina espírita e muitos com mediunidade para trabalhar e para desenvolver um pouquinho mais a nossa mentalidade, o nosso mundo íntimo, para sermos instrumentos melhores nas mãos desses espíritos amigos. Então essa era a mensagem que nós gostaríamos de trazer para vocês. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e esperamos que, quem sabe, numa próxima vez estaremos fazendo uma reflexão junto com vocês, né? Um trabalho presencial. Nós precisamos retornar às nossas atividades nas casas espíritas. É muito importante. Deus espera muito de nós e nós, como espíritas, temos o dever de nos doar um pouquinho diante de tudo isso que nós recebemos, de tantas bênçãos que nós recebemos do mundo espiritual. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez neste canal da Casa Ana Luz, que possamos agora neste momento pararmos um pouquinho do nosso dia, respirarmos fundo e estarmos abertos para mais um momento de reflexões. Leitura do Evangelho, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem-se a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo isso, está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei, se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude.
Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade que sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria cumprir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Assim seja.